Olá, eu sou Eduardo Mesquita, psicólogo, professor, palestrante e especialista em comunicação. E nos meus estudos de comunicação, uma coisa sempre me desafia, são as barreiras. Barreiras de comunicação, tudo aquilo que te atrapalha a conquistar o resultado da sua comunicação. E existem sim, só que dá para enfrentar e dá para superar. Eu te conto tudo isso nesse vídeo, bora! Bora porque tá tudo acontecendo agora! Olá, como eu te disse, eu sou palestrante, eu trabalho com comunicação. A minha carreira sempre foi construída em cima de atividades que dependiam e que se estruturavam sobre a comunicação. Com isso, obviamente, eu não quero dizer que eu sou perfeito em comunicação ou que eu sempre tive uma facilidade gigantesca, alguma coisa nesse sentido, ou que eu nunca enfrentei dificuldades. Por favor, longe disso, mas muito longe disso. A comunicação, ela se revela em relacionamentos. É uma atividade relacional, então muitas vezes, em determinadas situações, eu ainda enfrento dificuldades e barreiras, com décadas de experiência. Com isso, eu já quero destruir um mito que apregoa que existem pessoas perfeitas ou imbatíveis quando a gente fala de comunicação. Olha, isso não existe, como dizia o padre. Comunicação é um processo tão dinâmico quanto sofisticado e exatamente por isso o preparo de hoje é a saudade de amanhã. Hoje você está pronto? Só vai servir para hoje. Você tem que estar constantemente se desenvolvendo, se analisando, entendendo suas reações e preparando melhores formas de se expressar e de ser entendida ou entendido. Isso é uma coisa que você não para nunca de fazer. Existe uma piada cínica no mercado de consultoria que fala de consultores picaretas. Toda profissão tem gente picareta. Consultoria não seria diferente. Não é diferente. Então o que acontece é que a maioria das vezes que você visita uma empresa para apresentar os seus serviços, apresentar uma proposta, você vai encontrar empresárias e empresários que são muito orgulhosos, muito orgulhosas dos seus negócios. E com razão. Possuem uma empresa, construíram resultados, são pessoas vencedoras. Ora, o orgulho é justificado. Mas principalmente aqui no centro-oeste do país, em outros lugares isso é um pouco diferente, mas aqui principalmente, o orgulho vem acompanhado da vaidade. E a vaidade é a mãe de todos os pecados. O que faz essa pessoa vaidosa que ergueu uma empresa? Pega pela mão e leva o consultor para dar uma volta pela empresa, para mostrar os detalhes, mostrar as máquinas, mostrar a logística, mostrar estoque eles adoram, a sala de vendas. E aí surge a oportunidade para o picareta, nesse passeio. Quando eles voltam e se sentam na sala confortável, aquela sala que comanda a empresa com ar-condicionado bem forte, o consultor faz uma pose inteligente, olha dentro dos olhos do empresário ou da empresária, e ele fala assim: percebi que a sua empresa tem um problema de comunicação. Uau! Você pira. O empresário quase endoida com a perspicácia, a percepção quase detetivesca do consultor com pose de inteligente que está ali sentado inteiro na sua frente. E ele pensa: caraca, se num passeio rápido assim, ele já viu esse problema na empresa, ele é muito bom, cara. Porque a minha empresa tem mesmo um problema de comunicação. E ele conseguiu perceber. E olha que se ele se deixar levar pela empolgação, vai acabar fechando um contrato com um sujeito que bastante provavelmente não tem a menor ideia do que está falando. Afinal de contas, ele é um picareta, tá lembrado? Aí você fala assim: ué, Eduardo, mas como é que o consultor picareta acerta assim, de primeira, na lata? Toda empresa tem problemas de comunicação. Toda. A sua empresa tem problemas de comunicação. O seu concorrente, a empresa dele, tem problemas de comunicação. Os seus parceiros de negócio têm problemas de comunicação. Toda empresa tem. Assim como toda família tem, todo casal tem, todo time de futebol tem, toda equipe de biriba tem. Qualquer situação de comunicação traz embutido e pré-instalados conflito e confusão. Tá claro isso? Tá claro isso. Problemas em comunicação são como unhas.
Você corta a sua unha regularmente, ela volta a crescer. E ela sempre vai crescer enquanto você estiver vivo. Eu já falei isso no outro vídeo que está aqui no canal. A comunicação, por ser uma coisa muito delicada e muito sofisticada e tão presente na nossa vida em várias instâncias, sempre tem problemas, dificuldades e um ou outro pequeno tombo. Então toma cuidado com consultores picaretas e pessoas picaretas que apontam problemas que qualquer um sabe que existe. Comunicação tem problema. Isso não quer dizer que então seja alguma coisa que não vale a pena ou que seja menos importante. Por favor. Até muito antes, pelo contrário. Vale muito a pena. Nós dependemos da comunicação para viver em comunidade. E é super importante. É super importante para a nossa vida e para o nosso desempenho. É hiper importante. Eu acho que isso define bem. Comunicação que é usada desde o útero, passando pelo berço, os berçários, as escolas, faculdades, empresas, clubes, reuniões, missas, cultos, tudo mais. Tem um outro vídeo aqui no canal, um vídeo sobre mindset e comunicação, que eu falo desse uso da comunicação desde o útero da tua mãe, quando você estava sendo gestado. Então agora, nesse vídeo eu quero me dedicar não ao processo de sucesso da comunicação, mas aqui eu quero me dedicar a tudo aquilo que te atrapalha e gera problemas na tua comunicação. E acredite, tem muita coisa. Eu vou elencar algumas delas. Comunicação tem barreiras que são geradas também no relacionamento humano. Barreiras que podem estar tanto no lado do emissor quanto no lado do receptor. São fatores que distorcem, podem até interromper o processo de se transmitir e receber mensagens. Olha o tamanho do dano. Eu vou mencionar algumas delas e depois eu vou explicar cada uma detalhadamente, a gente vai ver isso, vamos verticalizar, vamos mergulhar mais. As barreiras de comunicação que eu quero me concentrar aqui, prioritariamente, são timidez, dificuldade de expressão, preconceito, status, escolha inadequada, suposições, distrações e experiências anteriores. Já é um cardápio riquíssimo. E nós vamos começar pela timidez. Tem um vídeo meu aqui no canal que explica detalhadamente o que é a timidez, como superar a timidez e como ter resultados apesar da timidez. E eu mostro a diferença entre uma pessoa tímida e uma pessoa introvertida. São diferentes. O importante para a gente rever aqui é que a timidez não é um traço de comportamento que a pessoa já nasce com ele. Não é inato. Timidez é desenvolvida. Olha só. Desde os nossos primeiros passos, quando a gente começa a caminhar mesmo, que eu estou falando, nós somos colocados num mundo que é cheio de informações, em que a gente busca saciar a nossa curiosidade. Crianças são gigantescamente curiosas e por isso muitas vezes as crianças se expõem a riscos e perigos. Numa boa, muitos de nós aqui chegaram na idade adulta por sorte, porque fizeram tudo o que puderam para se matar antes dos 5 anos de idade. Você está lembrado disso, você sabe disso. E toma ele pai e mãe correndo atrás para tentar salvar a vida dos guris e das gurias, que não tem a menor noção de perigo, que não sabe o que é medo e que quer experimentar. É do jogo. E o que a criança mais escuta nessas épocas? Você sabe? Você sabe. Não. É tentar entrar no forno ligado? Não. É tentar enfiar um prego na tomada? Não. Uma tentativa de subir na mureta da sacada do 15º andar? Não. E para algumas pessoas, esses nãos vão se tornando mais presentes que as tentativas, que a curiosidade. Olha, não é uma escolha. Eu não estou dizendo que os pais estão errados, porque, obviamente, fica assim, o pai falou não, o menino ficou tímido. Não, não está errado. Porque se deixasse fazer tudo que o maluco quer, rapidinho ia ter que enterrar os filhos. Ia ter que fazer novos filhos, imagina, enfim. Eu estou apresentando uma situação que potencializa o surgimento da timidez. As mais variadas linhas de pesquisa e estudo já analisaram e analisam a questão da timidez. Mas ainda não existe um consenso que aponte uma razão. Fato aceito é que a pessoa tímida é alguém que se sente desconfortável no contato com outras pessoas. A pessoa tímida busca fugir dessas situações e, o mais importante, a pessoa tímida dá um peso considerável e exagerado
para a opinião das outras pessoas. E aí ela se limita então a fazer um monte de coisas, ela se proíbe de fazer um monte de coisas por preocupação de o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Uma das vertentes mais aceitas nos estudos da timidez aponta uma propensão, uma facilidade para o desenvolvimento da timidez. Assim como existem crianças que são propensas à hiperatividade ou ao comando, atitudes de liderança, também existiriam crianças propensas à timidez. O que gera essa propensão? Muitos estudiosos apontam o papel dos pais como decisivo na questão da timidez, no caminho que é escolhido, e indicam que a timidez vai se desenvolver na criança se um ou se os dois pais forem eles próprios pessoas tímidas. Isso porque a percepção depreciada de si mesmo é transferida para o filho. Outra situação são pais muito agressivos, porque o filho passa a perceber os outros como sempre situações potencialmente hostis, perigosas, dolorosas. Pais que submetem os filhos a constantes críticas ou humilhações, silenciosas ou públicas, comprometem a autoestima do filho. Pais que criam problemas familiares que causam vergonha, como por exemplo, se o pai bebe de forma descontrolada ou se leva uma vida desregrada, aquela criança, aquele jovem pode carregar essa vergonha como parte da sua vida toda. E ainda, pais que apresentam um comportamento frio, distante. Pais que não exprimem os seus sentimentos não ajudam os filhos a desenvolver a percepção de confiança em si próprios. É importante isso. O resumo da ópera é: a timidez deve ser vista como um traço de temperamento que aparece cedo na vida de uma criança e que provavelmente determina o posterior desenvolvimento dessa personalidade, dessa pessoa, da emotividade e da conduta social. Olha só, estudos mais recentes apontam até causas que são fisiológicas para a timidez. Pesquisas feitas nos Estados Unidos com crianças de até 2 meses de vida que foram submetidas à tomografia computadorizada, difícil falar isso, tomografia computadorizada do cérebro mostram que crianças tímidas apresentam mais atividade do lado direito do cérebro, enquanto crianças que não apresentam esse quadro de timidez têm um lado esquerdo mais ativo. Isso é recente, são pesquisas bem recentes. A amígdala e o hipocampo são outros órgãos cuja ação é afetada pela timidez. A amígdala cerebral, não a amígdala que você tem na garganta. A amígdala é considerada o centro do medo e ela parece estar conectada a situações estressantes, enquanto o hipocampo transmite os sintomas da timidez: tremor, suor, tensão muscular para o corpo. Sintomas que nós vamos discutir num próximo vídeo. Vai ter um vídeo só sobre os sintomas, tá bom? A Escola de Medicina de Harvard, a Harvard Medical School, que fica, só por curiosidade, na área médica de Longwood, no bairro de Mission Hill, em Boston, Massachusetts, a Escola de Medicina realizou uma pesquisa com pessoas de 20 anos que não demonstravam mais sinais da timidez sofrida na adolescência, ou seja, pessoas que sofreram de timidez na adolescência, mas que não tinham mais nenhum quadro agudo. Pessoas que se livraram da timidez, olha que legal. Submeteu a tomografia computadorizada enquanto mostravam para eles fotos de pessoas desconhecidas. Todas apresentavam hiperatividade na amígdala. Ou seja, da mesma forma que a timidez pode ser desenvolvida, também pode ser diminuída e até mesmo extinta. A abordagem biológica da timidez vai fazer com que surjam tratamentos com remédios criados especificamente para atuar diretamente nesses sintomas físicos e no desconforto gerado pela timidez. E isso é dentro de muito pouco tempo. A questão que nos interessa aqui é que a pessoa tímida sente desconforto no contato. Então a comunicação é severamente prejudicada, muito prejudicada. E como enfrentar essa situação? Como superar? Com exposições controladas e gradativas à situação de desconforto. Dessensibilização é a melhor forma. E enfrentando e aumentando sucessivamente o tamanho do desafio. Bora imaginar uma pessoa tímida. Inicialmente ela pode se esforçar para fazer um agradecimento num almoço de família, das pessoas de casa. Depois ler um texto na escola.
Depois fazer uma homenagem a alguma liderança num evento da empresa, entendeu? Gradativamente criar, enfrentar e entender as situações de desconforto para ir superando essas limitações. Nada muito radical. A pessoa introvertida é uma outra questão. Enquanto o tímido se sente desconfortável e evita o contato, o introvertido só se sente cansado ou entediado. Prefere não ter contato. O tímido sofre e se esconde, o introvertido se chateia e evita. Todo tímido é introvertido, mas nem todo introvertido é tímido. Quer ver? Eu sou introvertido. E eu considero que o fato de ter tido uma irmã 4 anos mais velha do que eu e uma biblioteca grande, diversificada lá em casa, esses fatores me ajudaram a seguir essa trilha. Claro, irmãs mais velhas não gostam de brincar com moleques mais novos. E eu era um moleque clássico. Então eu brincava muitas vezes sozinho. E a biblioteca grande logo me seduziu e eu preferia muitas, mas muitas vezes, ficar lendo enciclopédia do que ir para a rua para jogar bola com outras crianças da minha idade. Só que eu não sofro com contato humano, não é uma coisa que dói. Até desenvolvi a minha carreira, como eu falei, dependendo desses contatos. Mas eu gosto muito de ficar no meu mundo particular, no meu universo próprio. Meus livros, meus vídeos, meus discos e nada mais. Outra barreira da comunicação, dificuldade de expressão. E os motivos são os mais variados possíveis. Uma pessoa que gagueja, uma pessoa que perdeu os dentes da frente, não ria, isso é sério. Ou uma pessoa que não domina o idioma, uma pessoa em uma situação de exposição sem estar preparada, uma pessoa no momento de relação com alguém de liderança, de hierarquia, tudo isso gera uma dificuldade grande para transmitir a sua mensagem. É muito comum ter dados e informações sobre dificuldades de expressão relacionados a emoções e sentimentos, porque muita gente tem dificuldade de falar disso. Então, dessa forma, você vai encontrar pela web muita informação sobre a dificuldade de expressar a raiva, de expressar o amor. Mas não é esse o nosso assunto aqui. Eu estou falando de não conseguir falar por alguma razão qualquer. É uma coisa um pouco mais prática, mais objetiva e até mais superficial. A gagueira é o meu exemplo favorito, porque a pessoa não consegue falar de uma forma fluida e por isso prefere não se comunicar. Eu não vou entrar nas razões da gagueira, não é o caso aqui. Só que eu já vi a palestra de um cara que era gago, mas muito gago, tipo gago pra caramba. E a palestra foi super massa, interessante, informativa e foi até divertida. Ele brincava com a gagueira dele, ele pedia ajuda para a plateia, quando ele parava, aí ele trocava as palavras, essa hoje não vai sair, deixa eu falar outra. E no final, ele conseguiu passar a mensagem dele. É verdade, demorou pra caramba pra acabar, mas passou. E ele foi e fez. Uma pessoa que não tem os dentes da frente e que se sente feia, inadequada ou ridícula, que sorri, tampando a boca, essa pessoa não consegue se manifestar num grupo de forma segura, naturalmente. Só que entende bem, todas essas razões que eu estou mencionando e as razões que eu verticalizei um pouco mais, para essa dificuldade de expressão, tem sintomas ou causas externas, tratáveis, resolvíveis. A pessoa que permanece nesse desconforto, certamente não se sentiu desconfortável tanto necessário para buscar solucionar o problema. Minha mulher, a Neriel, fala isso, foco na solução. Então, se você ainda está vivendo com esse problema, é porque quer. Agora, preconceito é um troço complicado e desagradável. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Só a pessoa preconceituosa acha que não é problema. Só a pessoa preconceituosa acha que é só uma opinião. Só a pessoa preconceituosa acha que quem reclama está com mimimi e com frescura. Só a pessoa preconceituosa fala que antes não era assim. Então, já vamos demolir esse argumento aqui. Antes, as pessoas não reclamavam de preconceito, é verdade. Negros, mulheres, homossexuais, por exemplo. Agora reclamam. Lida com isso. Aceita o fato.
Ninguém é obrigado a aguentar opinião ou comentário preconceituoso, porque ninguém é obrigado a ser maltratado e ficar em silêncio. Eduardo, é mimimi, porque não é no teu lombo que a pancada desce, porque a piada não é feita contigo, porque não é você que é humilhado, porque você não sofre a exclusão social que essa pessoa sofre, porque as oportunidades que são perdidas não são as suas. Pessoas preconceituosas têm cura, têm salvação, mas enquanto não se curam, poderiam fazer um favor gigante para a humanidade. Não falar nada, calar a boca, porque isso seria a maior prova de respeito. Como você vê, é um tema que me irrita profundamente, eu fico realmente transtornado. Só que vamos entender, porque a gente está aqui para isso. Preconceito é uma opinião desfavorável, é sempre desfavorável, que não é baseada em dados objetivos, mas que é baseada única e exclusivamente em um sentimento hostil motivado por pensamentos generalistas. Ou seja, preconceito é uma opinião que visa rebaixar e vilipendiar o outro, ou os outros. E é movido por ranço, por rancor, por maldade. E é baseado em generalização. Fala assim, esse povo é tudo assim. Isso é um pensamento generalista. E pensamentos generalistas são pensamentos preguiçosos, que não se prestam ao esforço de entender as particularidades, de compreender que não é tudo assim. E esse generalismo é fácil e é natural para gente rancorosa, para gente ruim. Preconceito é isso. E é assim. Agora, como a comunicação, que é um processo relacional, pode se estabelecer com uma pessoa preconceituosa? Como um sujeito vai conversar sobre futebol com uma mulher, se na cabeça dele, mulher não entende de futebol, não é conversa de mulher. Ou se mulher não sabe dirigir. E olha que eu estou só falando aqui de um machista, um misógino. Mas a gente tem um cardápio riquíssimo de preconceitos. Todos os preconceitos inviabilizam a comunicação porque desmerecem o outro, porque diminuem o outro, porque não reconhecem no outro alguém com direito a voz e opinião. Aí você fala, Eduardo, ai meu Deus, e se eu me reconhecer uma pessoa preconceituosa, como é que eu faço? Quero me livrar disso. O primeiro passo foi dado. Você reconheceu o seu comportamento inadequado. O segundo passo foi dado, você quer melhorar. Agora é buscar conhecer, conviver e entender, ou no mínimo aceitar, a pluralidade. As diferentes formas de relacionamento, gênero, partido, time de futebol, religião, tudo que existe de rico, de variado na experiência humana. Tá, tudo talvez seja muito, mas aceitando e entendendo que a sua forma não é a única e não é a universalmente certa, você já começa a andar para sair desse atoleiro que é o preconceito. O mundo tem muitas verdades e a sua não é a única. Status é um outro comportamento que eu lamento. Rimou. Veja, por definição, status é só uma posição social que você ocupa. Nada de errado nisso, certo? Certo. Mas as pessoas se acostumaram a usar status como se fosse uma posição privilegiada, de prestígio na sociedade. E aí começa a ficar confuso. Quando eu coloco status como barreira da comunicação aqui, eu me refiro à situação de entender que alguém é melhor e que naturalmente se tem alguém melhor, tem outro alguém que é pior. Eu estou me referindo então a uma situação de comparação do status, tá entendendo? Como se ter mais posses ou viver num bairro chique te fizessem naturalmente melhor do que quem não tem tantas posses ou de quem vive na periferia, num bairro mais humilde, num bairro mais simples. Isso é uma outra forma de preconceito e também é detestável. E eu não estou colocando a culpa desse comportamento em quem tem as posses. No meu exemplo anterior, não é gente rica que tem preconceito com pobre só, não. Não. Não são só as pessoas que estão numa posição privilegiada, quando a gente fala de status, que causam problemas para a comunicação. Você pira para um trem desse, o problema acontece nas duas direções. Tanto a gente tem pessoas que não dão credibilidade à mensagem do outro porque ele é mais pobre,
Mas a gente tem também gente que dá credibilidade demais à mensagem do outro porque ele é mais rico. E aí fica parecendo que a pessoa que tem muita grana sempre está certa. Ou então aquele que é pobre se julga incapaz de se comunicar e de se relacionar com alguém de status diferente. Tá maluco? Talvez você conheça aquela frase que diz assim: status é comprar coisas que você não precisa com um dinheiro que você não tem para mostrar pra gente que você nem gosta uma pessoa que você não é. Rola muito em postagens de Facebook. Presta atenção porque a frase é maravilhosa. Vou repetir. Status é comprar coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem para mostrar pra gente que você nem gosta de uma pessoa que você não é. Ou seja, fingir ser alguém que você não é para impressionar gente que não tá nem aí pra você. E eu já vi essa frase muitas vezes sendo atribuída ao Will Smith, aquele ator de Homens de Preto e tal, o norte-americano. Só que na realidade essa frase é do mineiro Geraldo Eustáquio, que a propósito hoje é a mineira Letícia Lantz. Ela é uma escritora transgênero, criadora da Companhia para Crescer, que é uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 30 anos divulga e estimula programas de crescimento e desenvolvimento pessoal. Eu cansei de ver material da Companhia para Crescer na minha época de faculdade, vi 2 palestras na época, ele ainda era o Geraldo Eustáquio, não era a Letícia. E eu fiz esse parêntese só para dar crédito para uma figura que sempre me impressionou pelo talento, pela inteligência e pelo profissionalismo. E a gente estava falando de preconceito agora há pouco, e agora eu falo de uma transgênero. Enfim, de qualquer forma negativa que se use o status, a gente tem uma barreira. Por quê? A credibilidade da comunicação já parte de uma base deteriorada, ruída. E como é que você supera isso? Entendendo a única verdade absoluta. Nós somos todos iguais. Alguns podem ter muito dinheiro, muita grana, e isso permite que eles comprem mais coisas. Outros podem ter muito mais estudo, e isso lhe permite raciocínios mais embasados. Só que todo mundo tem os mesmos direitos e deveres, e principalmente os mesmos direitos de expressar seus pensamentos e convicções. Entenda isso e você já seguiu em frente. Vamos em frente. Outra barreira da comunicação que eu levantei naquela lista lá é a escolha inadequada. E são muitas as possibilidades de escolhas inadequadas. Desde o lugar, momento, pessoas, situações, até mesmo objetivos e propósitos. Já prestou atenção nisso? Você já ouviu falar que deve elogiar em público e dar broncas em particular, especialmente se você ocupa uma função de liderança nas suas equipes. Elogie em público, dê bronca em particular. Inverter isso é justamente uma escolha inadequada de local. É quando você resolve dar bronca em alguém em público e cria uma situação muito desconfortável e nada produtiva. Para a pessoa que leva bronca, para você e para quem está presenciando, que é constrangedor. Ou quando você tem que passar uma mensagem, mas escolhe a pessoa errada. E aí você gera ruídos e um telefone sem fio, que só vai prejudicando todo mundo que está envolvido nessa história também. Ou ainda quando você desrespeita os sentimentos e as emoções do outro, sendo esse o momento inadequado. Quando a pessoa, por exemplo, recebeu a notícia da morte de alguém que ela ama, ou recebeu a notícia do nascimento do primeiro filho, isso lá é hora de querer discutir detalhe de trabalho, por exemplo? Faça-me um favor, respeita e aguarda a hora certa. O mundo vai continuar girando. São muitas variáveis, mas se você prestar atenção ao objetivo da comunicação e não aos seus interesses, inicialmente, você já resolve esse dilema. O feedback, que é uma ferramenta da comunicação, que eu ainda vou abordar num outro vídeo, é uma das ferramentas que sofre mais com os objetivos errados. Sabe por quê? Se você dá um feedback como bronca, não funciona. Conceitualmente não funciona. Feedback tem o propósito de ajudar o outro a melhorar, sempre. Do contrário, não é feedback. Nós vamos falar disso depois. Eu só quis fazer esse adendo aqui para temperar o caldo. Outra barreira que atrapalha a comunicação são suposições. É aquela hora que você vai falar com alguém, mas você tem certeza do que a pessoa vai responder. Eu sei exatamente o que ela vai dizer. Sabe como, Padawan? Tu tem poder paranormal, mutante, professor Xavier, telepático?
Você pode saber o que a tal pessoa disse numa outra situação, que pode ser extremamente semelhante a essa situação atual, mas não é a mesma situação. O momento não é o mesmo, você não é a mesma pessoa, ela não é a mesma pessoa. Tem muita coisa diferente. Então, na boa, para de ter certeza do que ainda vai acontecer. Porque, de novo, isso não existe. Você pode se preparar adequadamente para uma conversa. Tudo bem, por exemplo, se baseando naquilo que foi dito, vivido, vivenciado, experimentado numa outra situação. Numa situação semelhante. Mas jamais, atenção, jamais acredite que você sabe com certeza qual vai ser o comportamento do outro. Não suponha, prepare-se. E aí temos as distrações que também atrapalham a comunicação. Eu fiz um vídeo falando sobre o fubbing, tá no meu canal, já ouviu falar? Fubbing é o ato de esnobar ou ignorar alguém usando o celular, o smartphone. Você sabe como é que é, você já deve ter feito isso. A pessoa está falando, você fala assim, vai falando aí, eu estou ouvindo, só estou apagando umas fotos aqui. Ou pior ainda, você fala a verdade, estou só respondendo as mensagens. Como é que você vai ouvir a pessoa, cara? Ou coisa parecida. Qualquer coisa que te distraia da mensagem, faz a mensagem ser secundária. Mensagem secundária, menos importante. E além do fato de você não ter contato com a mensagem de uma forma adequada, veja só, não é certo ou errado, é adequado. Ainda passa a mensagem para o outro de que ele é menos importante. Isso gera mal-estar, isso gera desconforto e isso estraga relacionamentos. Simples assim. Então, na hora de se comunicar, desliga todas as potenciais fontes de distração. O exemplo maior hoje em dia é o celular. Uma reunião em que os celulares não são desligados ou, no mínimo, colocados em modo avião, não é uma reunião produtiva. Aí nós depois no silencioso, não adianta. Toda notificação que chega e brilha a tela do celular, tira a pessoa do foco. Você sabe disso. Eu fui uma vez visitar um empresário, era um grupo que tinha usinas, construtoras, ele era presidente desse grupo empresarial poderosíssimo e honestamente deve ter sido a pessoa mais rica que eu já tive contato na minha vida inteira. Por que você acha isso? Porque do lado da sala dele tinha um helicóptero estacionado e era dele. E o piloto estava lá esperando, e o piloto era dele. Eu fiquei com essa impressão de que ele fosse bastante rico. Posso estar errado. Enfim, eu tinha essa reunião agendada com esse cara há mais de 3 meses. Na hora da reunião, a secretária me coloca para dentro da sala, uma sala bem confortável, e na hora que eu entrei na sala, ele estava fazendo negócio, ele baixou a tela do notebook. Eu fui chegando perto, ele tirou o telefone do gancho, o telefone fixo, e aí ele pegou o celular e começou a mexer. Essas 3 ações foram o tempo que eu atravessei da porta até sentar na frente dele. Era uma sala grande. E aí eu não aguentei. Quando ele parou de mexer no celular, eu perguntei, desculpa, mas você baixou a tela do notebook, por quê? Ele falou, a gente vai ter uma reunião agora. Se eu deixar o notebook aberto, eu vou acabar me distraindo, eu vou acabar recebendo uma mensagem, vai entrar um e-mail. Melhor fechar. Você tirou o fone do gancho? Claro. Para ninguém ligar e atrapalhar a nossa conversa. A gente tem essa reunião marcada há 90 dias. Você estava mexendo no celular? Mexia, eu estava colocando no modo avião. Para não me atrapalhar, para não me interromper. Não estou entendendo, Eduardo, por que você está me perguntando isso? E eu falei para ele, com toda sinceridade, cara, você não tem noção do tanto que esses gestos que você fez são significativos e me dão muito orgulho e me fazem sentir muito honrado de estar aqui. Você, com 3 ações simples, mostrou que você me respeita, mostrou que eu tenho valor, que isso aqui, que essa reunião é importante. Isso é muito diferente do que a maioria dos empresários e das empresárias praticam. Você pode nem notar, você faz isso de uma forma natural. Mas a maioria ainda acha que quanto mais ele for interrompido numa reunião, quanto mais ela for interrompida numa reunião, mais importante essa criatura é. Então eu te agradeço muito por esse cuidado e você aumentou muito a minha vontade de trabalhar contigo. E você, que está me vendo agora no vídeo, você se permite ser interrompido nas suas conversas ou você dedica atenção total?
Porque aí, uma outra barreira, eu falo de experiências anteriores. Nesse vídeo vai ser a última que eu vou comentar. Quando eu falo de experiências anteriores, pode parecer que eu estou falando novamente de suposições, né? Porque suposições são baseadas em experiências anteriores. Ah, ele fez assim, vai fazer assim. Mas aqui eu estou falando das experiências em que você foi se comunicar e fez uma gloriosa lambança. Naqueles momentos você conseguiu fracassar fragorosamente, que você afundou com estilo. Muitas vezes essas experiências anteriores desastrosas modelam as experiências atuais e as futuras. Ai, bicho, eu não consegui, eu errei, então eu vou errar de novo. Olha só, eu não vou mentir para você. A chance de você cometer a mesma atrapalhada de novo, ela existe e é grande. Ou até fazer pior. Porque se você não usar a experiência para aprender para a próxima, então realmente você vai perpetuar e dinamizar e potencializar o erro, o fracasso, o deslize. Escolhe o nome que você quiser, foi você que fez a lambança. Então entenda, você errou. Tá certo, cara. Você aprendeu com isso? Qual aprendizado você tirou? Porque aí a experiência anterior te ajuda, te ensina, te edifica. Mas se for só para ficar lamentando, resmungando, se chutando, então não adiantou nada. E ainda vai te atrapalhar muito ao longo do tempo. Mas vai te atrapalhar pra caramba. E aí tem uma barreira bônus na comunicação que eu quero comentar contigo aqui. A falta de tempo. Hoje em dia as pessoas estão sempre atrasadas, né? Com pouco tempo, aceleradas. E exatamente por isso não se permitem a dedicação necessária, que eu falei em outras barreiras anteriores que foram comentadas aqui nesse vídeo, outras barreiras da comunicação. A gente pode pensar assim, então é falta de planejamento adequado, ou então uma falta de interesse na mensagem da outra pessoa. Todos esses argumentos são justos, mas na realidade, nós estamos falando das pessoas se acostumando com mensagens instantâneas, curtas, rápidas, urgentes e não se aprofundando detalhadamente nessas situações. Detalhadamente. Pessoas que querem que você seja prático, rápido e entrem e saiam rápido das suas vidas. Pessoas que impedem, assim, o necessário tempo para contato, conexão, rapport e respostas adequadas. A gente vê isso quando as pessoas só leem as notificações do celular na tela, nem abrem o WhatsApp. Quando elas se satisfazem com as manchetes que são enviadas por outras pessoas, não conferem em detalhes os documentos que emitem, os documentos que recebem. Essas situações geram uma série de problemas que a gente viu anteriormente. Quando todas as vezes a gente fala sobre as barreiras, porque nós estamos nos acostumando a não dar a devida atenção para o problema de comunicação. Você entendeu? A principal barreira de todas é a sua atitude, é o seu comportamento. Se você não se permitir estar no momento da comunicação de uma maneira integral, interessada, dedicada, nada vai se realizar completamente. Esse vídeo, por exemplo, você assistiu esse vídeo, só o vídeo ficou vendo um monte de outras coisas. Nós vamos continuar tendo relações superficiais, desimportantes e que não geram mudança, transformação ou melhoria. Você estava fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, você não ouviu metade do que eu falei. Entenda uma coisa afinal. Os seus processos de comunicação melhoram com o passar do tempo, mas melhoram se você se dedicar a fazê-los melhor. Isso não acontece num passe de mágica. Procura prestar mais atenção à maneira como você se comporta, às mensagens que você manda o tempo inteiro pelas suas atitudes e certamente você vai superar todas as barreiras, todas as dificuldades que surgem nos seus processos, nos seus momentos de comunicação. Então, se você não prestou atenção no que eu falei antes durante esse vídeo, porque você estava fazendo 200 coisas, ou jogando, ou respondendo, volta, assiste o vídeo inteiro, mas agora presta atenção. Assiste direito. E faz anotação. E compartilha com outra pessoa que também comete esses mesmos enganos e que, por isso, não consegue o tanto de resultado que poderia ter nos seus momentos e nos seus processos de comunicação. Falei? Falei. E você vai falar. Até a próxima.